E aí, meus amigos latitudianos, como é que estão as coisas? Quando a gente começou a viajar, a gente tinha bastante dúvidas sobre o seguro viagem. Para que ele servia, como servia, todas as dúvidas que eu tenho certeza que você também tem. E nesse vídeo nós vamos tirar todas essas dúvidas, hein? Vamos falar sobre para que serve, quando ele é necessário, quando ele é obrigatório e quando ele não é. Se tem algum acordo aí entre Brasil e outros países para você poder viajar sem precisar comprar o seu seguro viagem. O que você precisa olhar quando é o seguro na questão dos esportes ou quando você é gravidinha e até mesmo na questão do seguro viagem com cartão de crédito. Tá bem completão, viu? E de quebra ainda te damos um cupom de desconto com o seguro que nós sempre contamos. Vamos lá? Como eu disse, falaremos sobre o seguro viagem. O desconto que você vai receber é uma forma de como você pode economizar e também nos ajuda a produzir mais conteúdos como esse gratuitos para você, tá? Então, vamos começar porque o assunto é longo e você precisa entender passo a passo para ficar tudo esclarecidinho. Tá, então já vamos estipular aqui que você precisa de um seguro viagem independente da viagem internacional que você for fazer. Por quê? Bom, porque assim, aqui no Brasil a gente está acostumado. Se acontece qualquer coisa com a gente, se a gente tem um acidente, se a gente cai na rua, a gente tem o SUS para nos amparar. Fora do Brasil, normalmente não é assim, a gente não tem essa facilidade toda. E assim, se você for pagar por algum serviço médico fora do Brasil, esse preço pode ser exorbitante. Lembrando que você tem que pagar até mesmo a ambulância, viu? Nos Estados Unidos, se a ambulância for te levar até o hospital, você paga por essa ambulância. E às vezes é tipo uns $500. Convertendo aí para moeda de hoje, é um pouco caro. E no caso, se você for grávida ainda, se você tiver que fazer um parto emergencial, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai pagar aí uma pequena bagatela de $50 mil. Imagina, você vai deixar um imóvel no hospital. Então, assim, é muito caro, é realmente muito caro. Então, quais são as vantagens de se ter um seguro viagem? A primeira vantagem é o valor. Sai muito mais barato você contratar um seguro viagem antes de você fazer sua viagem efetivamente do que pagar qualquer tipo de atendimento médico fora do Brasil. Também o segundo item é o idioma, porque pensa só comigo, você vai para um local onde você não sabe o idioma local, certo? Chutando aí, vamos dizer que você vai pro Japão, adoro colocar o Japão como exemplo aqui. Você vai pro Japão, imagina você ter que procurar uma emergência em um idioma que não é o seu, naquele desespero de você ter que procurar, sabe? O seguro viagem, ele vai te informar qual é o local para você ir. Então, você já não perde esse tempo do desespero ali do momento com isso, entendeu? E sem falar que o seguro viagem ainda cobre algumas questões do tipo atraso de voo, perda da bagagem, etc e tal. E Deus que me livre, mas imagina se você acaba falecendo durante a sua viagem. Fazer um translado de corpo, trazer um corpo de um lugar pro outro, filhão, é caro, viu? Não é nada barato. Você não vai querer deixar essa conta pra uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, melhor você ter um seguro pra ficar bem protegido. Tá, mas e o que olhar quando contratar um seguro de viagem? Então vamos lá. Pega um café pra gente esmiuçar essa parte. A primeira coisa que você tem que tomar atenção, olhar com cuidado, é a cobertura por assistência, evento. Porque assim, existe valor mínimo de cobertura para cada local onde você for. Por exemplo, se você for para a Europa, o valor mínimo que eles pedem lá é de 30 mil euros. Então, esse valor de cobertura, na hora que você for olhar os seguros para você cotar, tem que ter no mínimo 30 mil euros. Senão, não vai cobrir, entendeu? Eles nem vão, se eles pedirem lá, nem vão deixar você passar. E tem um detalhe também, não é apenas na União Europeia, tá? Também tem alguns outros países que não fazem parte do Tratado de Schengen, mas que também fazem essa mesma solicitação de valor. Como, por exemplo, a Islândia, a Suíça, a Noruega e Liechtenstein, esse negócio aí. Não sei falar esse nome, não sei mesmo. Se você souber falar esse nome, escreve aí embaixo pra mim. Já para locais como Cuba, por exemplo, a cobertura mínima que eles pedem é de $10 mil. E aí você fala, Aline, então significa que 30 mil é o mínimo que eles vão pedir? Não, meu jovem, não é. Por exemplo, Venezuela pede um mínimo de $40 mil. Então, tem
Cada local tem um valorzinho diferente. O legal de você utilizar o nosso cupom de desconto aqui também, o nosso link aqui embaixo, é que você clicando lá vai verificar certinho qual o valor mínimo para cada um dos lugares. Depois lá no site você vai selecionar certinho quais são as datas. Então você consegue fazer essa comparação de planos e selecionar um plano que melhor te atende, levando em consideração a sua idade, também algumas outras questões que vamos abordar aqui, como gestantes, esportes e esse tipo de coisa. Então ali você consegue comparar seguro por seguro e escolher a melhor opção para você. Nessa hora você também consegue verificar qual o valor na questão do extravio de bagagem, de atraso de voo, assistência jurídica, cobertura odontológica e farmacêutica, e até também se de repente precisar de algum tipo de cancelamento da viagem, né? E também a garantia de regresso, de retorno. A gente recomenda que o seu seguro seja do dia que você sai da sua casa até o dia que você volte até na sua casa, e não da data do voo de ida e de volta. Já aconteceu até com a gente. Uma vez a gente estava voltando de Lisboa e por conta de passagem barata, a gente comprou pela American Airlines, ou seja, a gente fez um voo do Brasil para a Europa via Estados Unidos. Então o nosso voo era saindo de Lisboa, chegava nos Estados Unidos pela Filadélfia, da Filadélfia a gente ia até Miami e de Miami até São Paulo. Nessa correria toda, o nosso voo lá de Lisboa saiu super atrasado e a gente perdeu todas as conexões. Resumo, a gente teve que dormir mais um dia em Miami, nos Estados Unidos, então se a gente tivesse colocado pela data inicial de chegada do voo, a gente teria um dia sem cobertura do seguro. Então o que a gente recomenda é que você coloque um dia a mais ali da data provável de chegada da sua viagem. Porque vai que você precisa nessa conexão aí, sei lá, sair do aeroporto para conhecer a cidade, né? E você não tá coberto? Imagina se acontece um acidente. E Will, eu preciso mesmo de seguro para ir para a Europa? Tem algumas exceções. No caso do espaço Schengen, que é o espaço da União Europeia ali do acordo, Portugal e Itália seriam as exceções. No caso, você pode viajar para qualquer um desses dois países apenas com um documento chamado de CEDAM, que é o Certificado de Direito a Atendimento Médico. Cabo Verde, na África, também assinou esse contrato. Então, caso um dia você vá para lá, você também pode só portar apenas esse documento. Então, como é que funciona? Caso você vá fazer uma viagem para algum desses três países, você precisa, de antemão à sua viagem, se dirigir a um núcleo estadual do Ministério da Saúde e emitir esse documento. Depois, durante a sua viagem, caso você precise de algum atendimento médico, aí você mostra esse documento, esse CEDAM. Questão, caso você vá fazer uma viagem para Portugal ou Itália, mas seu voo de conexão chega por outro país, vamos dizer pela Espanha, pode acontecer do agente espanhol, na hora que você chegar na Europa, ele perguntar do seu seguro viagem e se você só tiver esse CEDAM, pode dar algum problema. Então, certifique-se que seu voo chega na Europa a partir da Itália ou Portugal. Qualquer outro país, mesmo você tendo como destino final Portugal ou Itália, pode dar algum problema. E lembrando que em Portugal a saúde pública ela não é gratuita como a gente está acostumado, mesmo você tendo esse documento, mesmo você tendo o CEDAM. Se você precisar de um atendimento lá, você vai ter que se dirigir a um postinho de saúde, você vai precisar pagar, o valor é relativamente barato, mas você vai precisar pagar. Então, levando isso em consideração que o CEDAM só cobre as despesas médicas, mesmo viajando para esses países que a gente citou, a gente recomenda fortemente que você ainda assim contrate um seguro de viagem. E eu preciso de um seguro especial para praticar esporte? Sim, você precisa. E é bem específico, tá? Independente se você for fazer algum esporte de forma profissional ou amadora, você precisa sim de um seguro específico para isso, porque os outros não cobrem esportes. E um detalhe importante, esse item ele vai estar descrito no seguro como cobertura médica para esportes. E ele pode ser sim diferente do DMH, despesa médica hospitalar. Então você tem que ver exatamente o que está falando ali de esporte. E alguns dos seguros para você saber o que cobre e o que não cobre, tá? Lembrando que isso pode mudar de mês a mês, porque eles mudam as regras no momento, então você tem que olhar também, tá? Mas a Assistance Card, por exemplo, ela cobre surf, mas sem resgate em água, no mar. Ela cobre corrida amadora e também cobre o paraglider. Então, esses ele cobre, o restante não. Já a Travel Ace, ela não cobre nem surf, nem paraglider, mas ela cobre esqui e mergulho.
De todas as seguradoras, a que é mais abrangente, pelo menos nesse momento, é a Affinity. Porque ela cobre, tipo, uma infinidade de esportes, assim. Então, ela cobre esqui, ela cobre patinação, ela cobre o surf, mas sem resgate no mar. Trilha, ela cobre caiaque, ela cobre trekking, ela cobre, meu Deus, um monte de coisa. Então, como eu falei, você precisa olhar qual que é de fato o esporte que você vai fazer, se é corrida amadora também tem ali especificado qual que cobre. Então, veja qual que é o esporte que você vai fazer e aí você contrata. Agora, se você for profissional, aí é um outro tipo de contrato também, tá? Mas aí você também tem que olhar. E por que isso? Porque assim, ó, se você contratou um seguro bem estilo turistão mesmo, e você fez um esporte radical, tipo um snowboard, um esqui, um trek, o que for, e você se acidentou, esse seguro ele não vai cobrir, porque nas regras dele tá falando que ele não cobre isso. Então, no momento em que você for ser atendido, eles vão ver que foi por causa do esporte e você vai ter que pagar. Agora o assunto aqui é pras mamães. Se você tá gestante, eu conversei com a Lu, do Turistando com a Lu, e pedi pra ela algumas dicas para passar para vocês sobre esse momento tão especial da vida em que você também quer viajar, tá? Então, como funciona, o que você precisa tomar bastante atenção na hora que você tá olhando o seu seguro. Lá na despesa médica hospitalar, tem que ter um campozinho escrito cobertura gestante inclusa, tá? Também a idade máxima da cobertura e também a idade gestacional máxima. Um outro item que você também precisa olhar é o valor de cobertura para o bebê para caso ocorra um parto emergencial. Isso também fica descrito, tá? Então você tem que olhar esses itens. Beleza, Aline, já usei o seu desconto, Latitude Infinita 5, paguei no boleto, que daí me deu mais 5% de desconto. E agora, o que eu preciso fazer? Agora é o momento em que você vai imprimir a sua apólice, vai imprimir esses documentos. Você precisa ter isso impresso e também salvo no seu celular. Por quê? Porque você precisa ter ele a todo momento junto com você. Então, o que eu normalmente faço com os nossos? Eu coloco as nossas apólices junto com os passaportes, porque eu sempre tô com o meu passaporte, eu nunca fico longe dele, então eu sei que o número da minha apólice também está ali, caso eu precise ligar e pedir ajuda, enfim, né, fazer o atendimento emergencial. E uma outra coisa que você tem que levar em consideração é que esse documento, essa apólice, você também precisa enviar para alguém de confiança. Eu normalmente envio para minha mãe. Por quê? Imagina se acontece alguma coisa, por favor que não, mas vai que você acaba falecendo. Como é que a sua mãe aí vai saber se você tinha ou não um seguro? Para quem que tem que ligar para fazer translado de corpo? Pra, sabe, esse tipo de coisa? Então, a minha mãe sempre fica com uma cópia do meu seguro viagem, porque caso seja necessário, ela sabe para quem precisa ligar e o que precisa fazer. Então, mande para alguém de confiança. E com relação ao seguro viagem emitido pelo cartão de crédito? Então, no cartão existem regras e regras diferentes dependendo do cartão que você está utilizando. Então, a gente vai dar uma pincelada aqui para te falar o que você precisa olhar, mas você tem que olhar especificamente no cartão de crédito que você tenha, ok? Então, Will, o que é que eles têm que olhar, assim, com bastante atenção? Bom, o ponto inicial para você solicitar o seguro de viagem do cartão de crédito é você pagar a sua passagem com esse cartão de crédito. E se você fizer ainda a compra em milhas dessa passagem, as milhas têm que ser do cartão de crédito. Não pode ser tipo, sei lá, você faz aquele do Posto Ipiranga que ganha milhas e aí você transfere para o cartão, esses não contam. Então todas as milhas têm que ser geradas pelo cartão. Mas eu li também, se você pagar as taxas, independente das milhas, também tá válido. Então, certifique essa questão se você vai comprar a passagem por milhas. Tenha certeza disso. E se você for fazer o seguro para você, esposa e filhos, os cartões ali eles cobrem, você tem que informar, mas eles cobrem. Agora, se for um terceiro, sei lá, afilhado, sobrinho, o que for, já não faz a cobertura. Então, também tem que ver certinho quem que vai viajar com você e o que cobre de fato o seu cartão de crédito. E aí você também tem que olhar o valor de cobertura. Como a gente falou lá no começo do vídeo, tem valor mínimo para entrar em alguns lugares. Então, você tem que ver qual que é a cobertura do seu cartão. Nós sabemos que o Visa Platinum, ele tem uma cobertura de 50 mil.
Porém, entretanto, todavia, tem outros cartões com outros tipos de bandeira que o valor é menor. Então, qual é o seu cartão? E se você já utilizou alguma vez, comenta aí embaixo qual que é o seu e o que você utilizou e como é que foi feito e todas essas coisas, tá? Então, antes de você sair clicando e comprando sem pensar muito bem ou sem analisar muito, dá uma sentada, respira, faz um café, come um bolinho e olha certinho todas as informações. Porque no momento do desespero, você precisa saber das coisas, porque você não vai conseguir consumir nenhuma informação naquele momento. Então, quanto antes, melhor, tá bom? A gente espera que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o seguro viagem. Nós já temos aqui um sobre passaporte e sobre os vistos, então só clicar aqui embaixo que tem a playlist completa de você começando a viajar. A gente te espera no próximo vídeo. Um beijão, tchau!